Olá, olá! Estamos aí de volta com o nosso programa Entre o Céu e a Terra, onde a gente vai falar sobre esses desafios da vida material enquanto a gente busca a nossa evolução espiritual. O tema de hoje é a arte de lapidar a si mesmo. A gente vai falar sobre aprimoramento pessoal. E isso é fundamental se a gente quiser fortalecer a nossa conexão espiritual, se a gente quiser transcender mais rapidamente a nossa experiência aqui do mundo físico, dentro dessa roda de encarnações que a gente poderia chamar de roda de samsara, não é? Então vamos falar sobre esse tema incrível que é de lapidação pessoal, e para isso a gente vai começar com a nossa historinha de abertura, né? Então vem comigo, vamos refletir a respeito dessa historinha. Imagine só, todos os dias, aquela pessoa comum, assim como eu, assim como você. E essa pessoa carrega dentro de si duas versões. Aquela que ela desconhece e aquela que ela conhece, né? É aquela pessoa que internamente ela pode se tornar ainda desconhecida para ela, mas que aos poucos, à medida que reflete sobre a vida e entende que ela tem a capacidade de se lapidar e se tornar uma pessoa cada vez melhor, então ela pode ir ao encontro dessa versão, que no primeiro momento pode parecer idealizada, mas que com o tempo, com algum esforço, com algum trabalho pessoal interno, você vai construindo em você mesmo. Mas imagine então essa pessoa que vai crescer, que vai experienciar e percebe que crescer e amadurecer nem sempre é confortável. Lapidar a si mesmo significa ter que perceber hábitos que precisa mudar, ter reações no dia a dia que precisam ser percebidas para serem amadurecidas. Perceber os pensamentos que acabam desgastando, os comportamentos que vão se repetindo tempo após tempo, dia após dia, ano após ano. E essa pessoa, então, ela tem a oportunidade de observar, pensar, refletir muito e entender que, por vezes, é necessário também se desafiar para se tornar melhor. Então, ela procura trabalhar a paciência dela, a tolerância com o outro. E, por vezes, ela falha, tropeça, cai, mas ela se levanta e sabe que ela tem que continuar o caminho. É o caminho que ela precisa seguir, é o objetivo que ela traçou. E mudar, se transformar, é exatamente assim. Nem sempre é fácil. E quase sempre exige alguma resistência da nossa parte. Por vezes, a gente vai se deparar com os nossos traumas, com alguns mecanismos de defesa, com alguma autossabotagem. A gente erguendo escudos, lanças, espadas e resistindo até mesmo à mudança. Mas mudar exige que a gente saia de determinados padrões, padrões conhecidos, e tente se esforçar para perceber outros que são inconscientes até então. Mudar exige reconhecer falhas sem a gente se desestimular por conta delas, porque a gente pode identificar muitas, porque somos seres que caminham para uma perfeição lá no futuro, mas até a gente chegar lá, a gente tem que trabalhar bastante em nós mesmos. Então a gente tem que ter disciplina, consciência, humildade para a gente admitir que a gente ainda tem muito que melhorar. E tem. Muita gente deseja transformação, mas pouca gente aceita passar pelo processo, porque nem sempre é fácil. Porque lapidação gera atrito, o próprio nome já fala. É o ato de polir uma pedra preciosa. E a gente usa muito como exemplo o diamante. Dói, machuca, mas é assim no dia a dia também. Na nossa interação com o mundo, com as pessoas, com a sociedade. A gente tem os nossos atritos, a gente tem conflitos uns com os outros, mas a gente aprende, a gente amadurece muito. E assim como a pedra bruta pode se transformar numa pedra lapidada depois de passar ali por alguns atritos, aquele esmirilhar, não é?
Mas para ela então revelar o seu brilho, assim também é conosco. Nós, como seres humanos, aqui, amadurecemos através das nossas experiências, desses desafios, de escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, pensa comigo, evoluir é justamente isso, a gente se tornar mais consciente de quem a gente é e de quem a gente, sobretudo, deseja ser. Porque sem ter objetivo, sem ter o norte, a gente vai para onde? É como uma bússola que não encontra o norte. Ela começa a girar e não nos permite sair do lugar. Então, a nossa bússola interna tem que saber muito bem para onde está indo, porque senão a gente fica perdido, sem referência, sem um caminho a seguir, a gente não realiza nada. A gente fica estacionado, a gente fica parado. Então, a gente tem que se esforçar pelo menos um pouco, a cada dia, na direção daquela imagem, daquela pessoa que a gente deseja se tornar. Essa pessoa que a gente criou, primeiramente, na nossa mente, essa versão ideal de nós, mas que já é um projeto de futuro que a gente deseja alcançar. No fim das contas, o que a gente precisa fazer em termos de propósito primário de vida é sair dessa encarnação melhor do que quando a gente chegou nela. E ao longo da nossa jornada a gente vai ter vários desafios e por vezes até dentro desses obstáculos alguns impedimentos para a gente trilhar esse caminho da forma mais curta. Às vezes a gente vai ter distrações, às vezes a gente vai encontrar, até mesmo com pessoas, que, em decorrência das escolhas delas e das nossas, fazem com que a gente desvie da rota, a gente se afaste um pouco desse objetivo. A gente traz questões para resolver nessa vida que, por vezes, a gente não se lembra, obviamente, né? A gente vai tomar consciência à medida que nós nos auto-observamos, observamos os nossos padrões para serem trabalhados. Mas se a gente não fizer esse processo de auto-observação, como é que a gente vai identificar o que a gente precisa aprimorar? Esse é um ponto muito importante. Então, aqui, queridos ouvintes, queridos assistentes, eu convido vocês a refletirem comigo, a partir dessa historinha que eu acabei de contar. O quanto você, e aí eu jogo a pergunta para você refletir, o quanto você é resistente à mudança. Porque, perceba, é muito mais fácil, cômodo, a gente permanecer no lugar que a gente está, do jeito que a gente está. Só que isso pode representar também um atraso para a nossa evolução. A gente fala, vou jogar para a próxima encarnação. A gente dá tanto trabalho preparar uma encarnação. Tem tanta gente, tem tanto espírito querendo encarnar e você conseguiu que a sua vaga, a sua vaga, né, lhe foi concedida, então tem que aproveitar. Já pensou sair desta vida com mais bagagem do que aquela que você trouxe? Aí seria uma encarnação não só desperdiçada, mas uma encarnação onde, ao invés de você utilizar do seu tempo e energia para poder evoluir, se transformar num ser melhor, você vai sair pior, com mais peso energético, mais bagagem, mais karma para resolver, falando de karma negativo, né? E aí, como que tem sido para você? Você tem conseguido perceber aonde você precisa mudar e tem feito a sua parte para isso? E onde você percebe que precisa mudar, mas tem resistido? Às vezes, parte da nossa mudança é reconhecer que sozinho a gente não está conseguindo fazer esse processo de lapidação pessoal. Às vezes a gente precisa de ajuda, uma ajuda externa. Às vezes a gente vai precisar de um profissional que nos auxilie no nosso processo de autoobservação, de autoconhecimento, de aprimoramento pessoal. Às vezes a gente acha que é autossuficiente, mas não está sendo muito feliz nessa jornada, nessa empreitada. Às vezes a gente pode precisar da ajuda de um psicólogo, um psicanalista, às vezes de um psiquiatra. Mas voltado ao autoconhecimento, auxílio dentro da área da psicologia é fundamental. E um profissional qualificado, capacitado, que ajude você a ter boas reflexões, entender processos internos, questões inconscientes a você, pode ser justamente quem vai te facilitar nesse processo de dar um salto quântico na tua vida. Quando a gente fala de salto quântico é uma grande mudança, né? A gente sair de um patamar e ir para um outro muito, muito melhor. É praticamente a transformar, sair da água para o vinho, né? Só que a gente às vezes resiste porque, imagina, né? Vou falar da minha vida para uma outra pessoa. Ué, você já não confidencia coisas para quem
você confia. Então, estabelecer esse vínculo de confiança com um profissional dentro de um ambiente seguro, acolhedor e ético vai possibilitar você se abrir e falar sim da sua vida também, para obter uma visão externa, ajudando você a compreender o que sozinho está difícil. Então, por vezes, a gente tem padrões repetitivos e, às vezes, a gente resiste a tomar consciência deles. E quando a gente toma consciência, a gente fala, só assim mesmo. Esse sou eu. E, às vezes, a gente fala até em terceira pessoa, né? Me usando como exemplo aqui, né? Ah, não, o Fernando é assim. O Fernando é desse jeito. Será que a gente está contribuindo ao fazer isso ou será que a gente está prestando um desserviço para com a nossa própria evolução? É um desserviço, por vezes, né? Justificar o que é injustificável, justificar o nosso erro para tentar validá-lo para que a gente continue fazendo isso. E pior, o impacto que a gente traz não é só para a nossa encarnação, por vezes é um impacto para o entorno, pessoas da nossa família, nossos amigos, nossa comunidade, nosso trabalho. Então a gente tem que ter o quê? Humildade para aprender, humildade para reconhecer e humildade dentro desse processo de lapidação pessoal, de autoconhecimento, de aperfeiçoamento. Ô, palavra difícil. Ter humildade é um dos maiores aprendizados que a gente precisa ter. Um dos maiores desafios, sobretudo. Por quê? É como se a gente precisasse ter humildade para ser humilde, para aplicar a própria humildade. Então, quando a gente resiste, quando a gente não reconhece as nossas falhas, quando é muito mais fácil para a gente criticar, apontar o dedo, a gente já está falhando nesse sentido da humildade. Talvez seja o aprendizado mais desafiador para nós enquanto humanidade. Se a gente conseguir colocar em prática a humildade, facilita todo o resto. Porque a gente vai aprender a pedir ajuda, a gente vai reconhecer as nossas falhas com maior facilidade, a gente vai aceitar um pouco mais que outras pessoas venham e tragam alguma orientação que vá ser útil, servir para a nossa vida, para o nosso aprimoramento pessoal. A gente vai se permitir observar e aprender mais com os outros, com o entorno. O quão humilde você é? Eis a pergunta que eu faço. Reflita. E aí? O quão humilde você é? Onde você reconhece que não tem sido tão humilde assim para reconhecer as suas falhas. No dia a dia, no seu trabalho, no serviço que você presta à comunidade, para você perceber que você não sabe tudo, nem mesmo da área que você é especialista. Nós temos áreas de especialidade por vezes, né? Nós conhecemos muitas coisas, podemos ser até referência em determinados aspectos e áreas, mas a gente não sabe tudo daquilo. Então, a gente não é assim tão autossuficiente nesse sentido. Por vezes, a gente vai continuar aprendendo através das experiências dos outros, se a gente tiver a humildade para perceber isso, para reconhecer isso. E, às vezes, esse processo da ausência de humildade, ou seja, essa arrogância, né, já virou até um hábito na nossa vida. A primeira coisa que a gente faz é entrar mais no reativo e ficar vibrando e praticando essa arrogância, e às vezes até a soberba, né? Olha só, a gente mesmo vai criando os desafios, a gente mesmo, dentro do nosso processo de aprimoramento pessoal. Por mais que outras pessoas tentem nos ajudar, a gente já não permite. Aí, quiçá o plano espiritual nos ajuda, né? Ah, não, eu aceito ajuda só do plano espiritual, mas de repente a ajuda vem através das outras pessoas. Por quê? A ajuda é justamente o aprendizado da humildade, do aceitar que nós estamos numa comunidade e nós precisamos uns dos outros aqui para poder evoluir. Porque se a gente não aprender a viver em comunidade, de forma a cooperarmos uns com os outros aqui no mundo físico, como que a gente vai praticar isso quando a gente retornar para o plano espiritual? Porque lá funciona dessa forma. Os espíritos todos, eles compartilham, trocam, se ajudam. Então, como que a gente vai conviver nesse ambiente acolhedor e de cooperação do plano espiritual, sendo que a escola onde a gente aprende a fazer isso, que é aqui no mundo físico, a gente está sendo um péssimo aluno. Não é verdade? Quão bom aluno você tem sido nesse sentido da cooperação, do entender que até aquela pessoa que num primeiro momento pode não ser tão conhecedora dos assuntos que você domina, pode ela te ensinar muitas coisas. Isso é humildade.
não é? Então, vamos lá refletir mais um pouquinho. Vamos supor que você quer mudar, que você quer se transformar, que você quer se aprimorar. Você realmente quer mudar? Ou você só quer resultados diferentes na sua vida, mas sem que você precise se esforçar para chegar neles? São coisas diferentes. Eu quero resultados diferentes na minha vida, ok. Quero que as coisas mudem, que as pessoas me tratem diferente, que a vida abra caminhos para mim, as oportunidades venham, tudo flua, venha abundância, venha prosperidade e tal, sem que eu precise fazer nada. Agora, imagine isso, né? Muita gente chega para os meus atendimentos, eu falo muita gente mesmo, porque nesse tempo que eu tenho atendido, nesses últimos anos, né, como terapeuta holístico, pessoas chegam para mim falando assim, olha, os caminhos estão fechados, as coisas não estão acontecendo, o que você pode fazer para me ajudar? Aí a hora que eu vou fazer a análise das energias e vou proporcionar o tratamento, especialmente quando as pessoas pedem, né, algum tratamento para prosperidade e tudo mais, a gente consegue trabalhar a parte energética, a parte espiritual e é 50%. Os outros 50% é a parte da própria pessoa e começam a chegar as orientações para ela. O que ela precisa fazer, o esforço dela, o movimento dela para que as coisas aconteçam na vida. Ou seja, muita gente está esperando só que o energético e o espiritual resolva, assim que ela tem que fazer a parte dela. E aí? Você vai esperar resultados diferentes quando você está fazendo a mesma coisa? E quando não tem interferência energética e espiritual nenhuma? E aí? Como que as coisas vão mudar na sua vida se você não fizer nada para que essa mudança aconteça? A mudança começa dentro de si. Quando você transforma a sua forma de pensar, sua forma de sentir e reagir em relação ao mundo, às circunstâncias, você vai lidar melhor com determinadas experiências da sua vida e você vai poder realizar melhor os seus movimentos. Naturalmente, pelo fato de transformar seus pensamentos, sentimentos e atitudes, você começa a plantar sementes diferentes, interagir de maneira diferente com o mundo, com as pessoas. Naturalmente, as pessoas começam a te enxergar de forma diferente e oportunidades começam a se abrir também. É claro, se você estiver fazendo por onde. Como as pessoas vão chegar até você, sendo que você não se mostra, não diz o que você é capaz? Elas não te conhecem. Como você pode transformar também ou contribuir com as vidas de outras pessoas para ajudá-las no processo delas, se elas não conhecem você, não sabe o que você tem para oferecer? Então, muita gente quer transformar-se através do auxílio à humanidade, as pessoas ajudando a transformar os outros, porque nesse processo a gente aprende muito também, mas a pessoa não se mostra, não aparece. Então, algo a ser trabalhado nesse aprimoramento pessoal também é a gente aprender a se aceitar e a aceitar até mesmo o julgamento alheio, sem se importar com ele, muitas das vezes. Estar aberto a críticas e aprender com elas, com certeza isso é muito importante. Mas, por vezes, a gente não se permite nem se mostrar para o mundo e mostrar a que viemos, porque a gente tem questões ainda a trabalhar dentro de nós. E, às vezes, a gente resiste à mudança, resiste a se aprimorar, resiste a se lapidar nesse sentido. E você aceitaria entrar no desconforto se ele fosse necessário para você crescer? Estudar uma área de interesse, se permitir se aperfeiçoar no conhecimento e levar isso ao mundo às pessoas, mesmo com medo, né? Ir com medo mesmo. Existe uma frase que é assim: acostume-se com o desconforto. Porque se a gente está habituado, não com aquilo que nos faz mal, não é isso. É o desconforto, às vezes, de rumar para um desconhecido, mas que traz algo novo para a nossa vida como um desafio, para que, ao superá-lo, a gente cresça, a gente amadureça, a gente se transforme numa pessoa mais experiente, melhor. Você estaria disposta a passar por um desconforto momentâneo, mas para você se transformar numa versão melhor de si? Ou você já se acomodou e está satisfeito com o ponto que você chegou? Se ainda tem muito tempo de vida pela frente para viver, você vai desperdiçar esse tempo com zona de conforto ou vai aproveitar ao máximo para você se aprimorar cada vez mais e, nesse processo, reduzir até tempo de encarnação futura, para que em um momento, em algum instante, você nem precise encarnar mais. Por quê? Porque você antecipou, adiantou questões. Você é o tipo de aluno aplicado que se adianta nos deveres de casa ou é o tipo de pessoa que deixa para depois? Estou com preguiça, vou procrastinar minha evolução mais um pouquinho, mais uma encarnação. Quem é você nessa história, né? Então, que tipo de versão de si você tenha alimentado e que tipo de versão de si você deseja construir?
Não espere que essa construção vai acontecer magicamente. Você tem que ir lá e lapidar, construir a versão de você que você deseja se tornar. Tá? E vem a perguntinha aqui de fechamento. Se hoje fosse o último dia da tua atual encarnação, presta atenção. Se hoje fosse o último dia da sua atual encarnação, você estaria satisfeito com tudo aquilo que você realizou? Ou teria espaço para mais? E se tiver espaço para mais, que contribuição e que legado você deseja ainda deixar para o mundo? Uau, olha só que forte. Olha só que forte. Você está satisfeito? Você voltar para o plano espiritual e falar assim, olha, que encarnação, hein? Fiz um bom trabalho comigo, deixei um legado, contribuí ainda com a vida das pessoas, impactei positivamente a vida das pessoas, deixei alguma marca no mundo. O mundo se transformou num mundo um pouquinho melhor, nem que seja um tiquinho melhor, porque eu passei por lá. Mundo físico. Será que o mundo se transformou em um planeta um pouquinho melhor por conta da sua passagem? Ou não? Será que ainda dá tempo de você deixar um legado nesse mundo? Nem que seja um pequenininho, mas de uma contribuição que seja importante para que esse mundo ele seja um lugar melhor? Fica para você refletir. Minha gente, reflexões importantes, né? A gente se aprimorar, a gente se lapidar, sair desse mundo melhor do que quando a gente chegou nele. E é claro, falando em deixar aí uma marca no mundo, eu aproveito para divulgar meus livros aqui para vocês conhecerem. Despertando para o Novo Mundo. Conecte-se com seu eu espiritual, lançado pela editora Vida e Consciência. Nesse livro eu falo sobre despertar espiritual e como a gente pode transformar esse nosso mundo interno, nos modificando, nos tornando pessoas melhores e, consequentemente, transformando o mundo ao redor, ajudando o mundo a se tornar melhor. Não é sobre isso que a gente falou esse programa todo? Livro Despertando para o Novo Mundo, lançado pela editora Vida e Consciência. Também tem o meu livro Descomplicando a Mediunidade, onde eu falo a respeito desse tema maravilhoso, mediunidade, sensitividade, os nossos dons paranormais, né? E que não é nada complexo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um guia básico para médiums e sensitivos entenderem mais e melhor seus dons. Vale a pena você conhecer e ainda dar de presente para quem você gosta. E o lançamento desse mês, né? Lancei em abril e já está disponível nas livrarias físicas e virtuais o meu livro Quebrando Padrões Invisíveis, como curar feridas que não começaram nesta vida, também lançado pela editora Vida e Consciência. A gente vai falar sobre vida passada e os impactos das vidas passadas na nossa vida atual. Como quebrar determinados padrões inconscientes que podem estar atrapalhando, através dos nossos pensamentos, sentimentos e conduta, a nossa jornada atual. Que padrões são esses? Será que tem como a gente reconhecer e como a gente sair desse ciclo, esse ciclo negativo? Então, bora aprender? É só acessar no seu mecanismo de busca preferido, né? Fernando Vidia, você pode encontrar lá os meus livros ou já vai lá no nome do livro e já pesquisa. Quebrando Padrões Invisíveis, Descomplicando a Mediunidade e Despertando para o Novo Mundo. Se lê o livro, bota lá na rede social, me marca e vai ser maravilhoso, eu vou poder compartilhar com a galera também. E é isso, a gente vai finalizando mais um programa Entre o Céu e a Terra, aqui na Madrugada Astral da Vibe Mundial. Eu sou Fernando Vidia e deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e até o próximo programa.